Boa noite, tudo bem, gente? Meu nome é Daniel Sampaio, sou fundador do Rio Antigo e eu quero dar as boas-vindas a vocês para mais uma live Patrimônio em Debate. Eu espero que esteja todo mundo bem, que a família de vocês esteja bem também. Enfim, vamos começar aqui. Vamos esperar a professora Sônia Rabelo entrar. A nossa convidada de hoje é uma jurista e professora. Ativista do patrimônio, né, também, ex-vereadora da cidade do Rio de Janeiro, né, teve uma atuação na Câmara Municipal, na Câmara de Vereadores do município do Rio de Janeiro, né, e esperando aí a professora entrar para a gente poder chamá-la. Eu vi que aqui tem uma pessoa pedindo aí, solicitando para fazer a transmissão com a gente, mas a gente vai fazer a transmissão com a professora Sônia, tá, gente? Muito obrigado aí. E é isso, aproveitar para pedir para vocês aí, quem tiver pergunta, boa noite, tudo bem aí? Tom Jobim, perfil muito legal sobre Tom Jobim, gente, recomendo, ó, tomjobim.27. E é o Cláudio aí conhece a dona Sônia Rabelo, professora, doutora, esperando ela entrar. E assim, pessoal, quem puder dar coraçãozinho aí, ajuda, sabe, a posicionar a nossa live numa boa posição aí entre as lives aí do pessoal. E se você quiser, por exemplo, recomendar para os amigos, você clica na setinha que tem aqui embaixo e aí você pode mandar essa live para quem você quiser. Se você quiser recomendar, né, para os amigos. Oi, um alô para Macaé. Gabi, obrigado. Opa, tem um Sampaio aí na área, meu parente. Valeu, Tom Jobim. Ó, entrou a professora Sônia Rabelo entrou. Vamos chamá-la então agora para transmitir. Então é isso. Quem tiver pergunta, é só apertar na interrogaçãozinha aí, tá, gente? E a gente vai ler mais pro final assim do nosso debate, tá bom? Olá, professora. Tudo bem, Daniel? Tudo bem, tudo bem. Prazer ter a senhora aqui. Prazer é meu, com certeza. Olha só, eu já conheço a senhora há muito tempo, tá? Eu sou um É mesmo? admirador, leitor do blog, do site. Aliás, assim, Aham. para quem não conhece, a professora Sônia Rabelo, ela tem um site muito legal, chama soniarabelo com dois L's.com.br, e ali tem um blog que eu acho muito legal, assim. Todas as minhas ânsias, meus protestos, que muitas vezes não dá para falar, assim, quando eu vejo, a senhora falou. Mas o seu é importantíssimo também. E Legal. um prazer muito grande estar aqui. Tá me escutando direito? Tá perfeito, ó, super bem enquadrada, o som tá Aham. ótimo, tá iluminadinho, tá tudo certo. Então, olha só, Vou botar um professora, eu pouquinho mais vou. de luz aqui. Tá bom. Enquanto isso, eu vou apresentando a senhora para as pessoas que talvez não te conheçam ainda. A Sônia Rabelo é jurista e professora, é professora colaboradora do Lincoln Institute of Land Policy, lá em Massachusetts, nos Estados Unidos, do programa de capacitação para a América Latina, no programa de capacitação para a América Latina desse instituto, certo? Professora do quadro permanente do mestrado profissional do Programa de Especialização em Preservação do IFAM, no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A professora Sônia também é membro do Conselho da Assembleia Geral do IBAN, Instituto Brasileiro de Administração Municipal, comitê gestor do Sítio Rio Paisagem Cultural Mundial da Unesco. É muita coisa, hein, professora? É, Temos aqui, olha, acho que tá bom já. muito bom, não, mas olha, uma coisa importante para falar é que a senhora é do Conselho de Tombamento do INEPAC, certo? Isso, do Estado, é. Exatamente, que é o Instituto Estadual de Patrimônio Cultural. É importante saber, porque a gente Isso. vai falar muito sobre esse assunto aqui. Poxa, Então, assim, outra coisa bom de dizer aqui que a senhora foi vereadora da cidade do Rio de Janeiro de fevereiro de 2011 a dezembro de 2012 e começou a sua carreira pública em 2008, depois de quase 30 anos de carreira no magistério e na advocacia pública. Então, é uma colega advogada aí, né? Assim como isso. eu. Muito bem, ótimo. Beleza. Então, só, eu só dizer assim que eu estou convidando uma série de personalidades, assim, né, sejam pessoas que estão na política ou que não estão na política, que atuam no patrimônio histórico em outras frentes, né? Minha senhora atua em diversas frentes. E eu vou começar com a senhora, assim como eu começo com todos os convidados e convidadas, que eu vou citar uma definição do patrimônio cultural, para quem também não tem essa intimidade, que eu acho, para mim, é a melhor de todas. O patrimônio cultural de um povo compreende as obras de seus artistas, arquitetos, músicos, escritores e sábios, assim como as criações anônimas surgidas da alma popular
e o conjunto de valores que dão sentido à vida, ou seja, as obras materiais e não materiais que expressam a criatividade desse povo, a língua, os ritos, as crenças dos lugares e monumentos históricos, a cultura, as obras de arte e os arquivos e bibliotecas. Qualquer povo tem o direito e o dever de defender e preservar o patrimônio cultural, já que as sociedades se reconhecem a si mesmas através dos valores em que encontram fontes de inspiração criadora. Isso aí, professora, é a Declaração do México, que foi um documento elaborado ao final da Conferência Mundial sobre Políticas Culturais do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, em 1985. Daí depois, a nossa Constituição, em 88, abraçou essa definição, né? Com certeza. Incorporou essa definição no artigo 216, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas passando a pergunta para a senhora, qual é a sua visão sobre o patrimônio cultural? Daniel, e foi muito bom você falar aí essa definição da Constituição do México, né? Porque patrimônio é o que nós somos, né? Na verdade, preservação do patrimônio é preservação do patrimônio cultural. E nada define melhor o homem, as pessoas, a humanidade, do que o que ela é na sua cultura, né? Nós somos todos, sabemos todos, somos todos animais, no sentido de que fazemos parte desse mundo, né? Animal, mas o que talvez nos diferencie dos demais animais, né, é que os homens fazem uma cultura, né? Eles desenvolvem uma cultura, né? E hoje em dia essa cultura, essa humanidade, o mundo que a gente vive hoje, né? Essa cultura ela é diversa nos vários países, nas várias cidades, nas várias sociedades, e é o que identifica, né, as pessoas nos seus grupos, né? Sem isso, nós somos animais não diferenciados dos outros todos, que, aliás, faz parte de nós sermos também temos essa vertente animal, mas o que diferencia faz com que supostamente nós tenhamos um grau civilizatório de aperfeiçoamento é a cultura, né? E cada sociedade, cada grupo tem a sua identidade cultural. Então, na verdade, toda a cultura de um povo deveria ser preservada porque ela faz parte da própria, o que identifica e diferencia, né? E a vertente do patrimônio, como não pode ser tudo preservado, a função estatal do patrimônio nos vários estados é escolher as principais referências, já que não pode ser tudo preservado, né? Na cultura, se escolhe algumas referências significativas para se passar de geração em geração, para que as gerações futuras se identifiquem e saibam de onde elas vieram para continuar o progresso civilizatório, né? Eu acho que isso é patrimônio, né? E por isso se encaixa em tudo que foi criado materialmente e o patrimônio imaterial. É a cultura de um povo e o que o identifica. Por isso é a importância. Se você não acredita que um povo tenha que ter essa identidade, você não vira uma nação, né? Então, o patrimônio é importante para a própria identidade de uma nação. O Brasil não é uma nação sem o seu patrimônio preservado, sem a sua cultura, sem a sua identidade. Verdade. Agora, em relação ao patrimônio cultural carioca e fluminense, né? O que diferencia ele? Assim, o que a gente tem de mais valor, na opinião da senhora? Olha, é muita coisa, né? Quer dizer, eu acho que a gente, inclusive, deve procurar uma identidade, porque nós temos
uma identidade no patrimônio carioca, que é muito específico, de uma cidade que foi, durante séculos, referência como, na história do Brasil, como capital do Império, capital da República, né? E que identifica essa cidade como uma cidade muito diversa, né? Mas, ao mesmo tempo, ela está inserida e hoje, faz parte, né, da tradição fluminense, onde ela está ligada, né? Então, a relação da cidade do Rio com a Baixada, por exemplo, com a Baixada Fluminense, né? A sua referência com Nova Iguaçu, com os monumentos de Nova Iguaçu, com Niterói, a sua relação com Niterói, né? Tudo está ligado, eu acho, aqui no estado do Rio, tanto a referência da construção da cidade do Rio de Janeiro, né? Como referência de patrimônio físico, né, da construção dessa cidade, como também da sua relação com outras cidades. Outro dia eu estava lendo sobre Cabo Frio, né, vendo até um programa de televisão, e estava vendo que Cabo Frio, por exemplo, foi uma das, eu acho que, se não me engano, a quarta ou quinta cidade mais antiga do Brasil, de onde chegaram ali os portugueses para construir lá o forte para proteger aquela entrada de Cabo Frio. Então, o estado do Rio, com as suas, por exemplo, suas fazendas de café, no primeiro período do Brasil cafeeiro, então o estado é muito rico no patrimônio material e também no patrimônio imaterial e mais, no patrimônio ambiental também, que está muito ligado ao patrimônio cultural, né? Então, acho que cada estado conseguir dar essa sua identidade, eu acho que fortalece o espírito de federação no Brasil, né? O Brasil é um país uno, mas ele não é igual, né? Ele não é igual e não é igual no seu patrimônio. Então, a riqueza do Brasil está em ver essa identidade de cada um dos estados. E é uma riqueza fabulosa, né? Muitas vezes, esse foco, né, na cidade, no estado, às vezes ele pode ser confundido com bairrismo, localismo, provincianismo, mas não é bem assim, né? Existe uma necessidade de cada um de construir sua própria identidade. E esse pertencimento ao local de onde a gente vem é muito importante para a construção dessa identidade. A senhora concorda com isso? Com certeza, e também para mostrar o Brasil diverso, quer dizer, não tem nada de bairrismo, mostra o quanto esse país é rico porque é diverso. Exatamente. Né? Do mesmo, do igual, não tem riqueza. A riqueza é a diversidade. Né? Só dentro dessa cidade aqui existe uma pluralidade enorme, né? Assim, a gente tem várias cidades dentro da nossa cidade, né? Com certeza. A cidade do Rio tem a floresta, tem as montanhas, tem o mar, tem as áreas mais do interior da cidade, né, que passa, digamos assim, a Floresta da Tijuca para lá da floresta, do outro lado da cidade do Rio de Janeiro. É maravilhosa a cidade, né, enquanto patrimônio, né? Verdade. Assim, eu só aproveitar para dizer para o pessoal, professora que está vendo a gente, quem quiser tirar dúvida, assim, pode fazer comentário, né? Mas o ideal seria que apertasse nesse botãozinho de interrogação aí, que é mais fácil para a gente ler. E também, quem quiser recomendar a live para alguém, é só apertar nessa setinha aqui embaixo e mandar para os amigos. Bom, aí eu queria aproveitar para falar desse momento atual que a gente está vivendo, professora. Né? A gente está passando por um momento de uma crise sem precedentes, né? Um momento grave da história da história do mundo, né? A gente não está sozinho, tá todo mundo sofrendo junto, né? E justamente nesse momento a gente não está em contato. A gente está falando tanto de cidade aqui, né? De patrimônio, de cidade, mas a gente está no momento justamente de se privar da nossa cidade, né? De se ausentar da nossa cidade. Pelo menos, né? A gente que tá em casa, né? A gente está
sentindo falta, ou assim, repensando a nossa relação com a cidade, né? Então, assim, nesse momento tão difícil, qual você acha que deve ser assim, a reflexão mais importante sobre a cidade? É, aí tem três aspectos, eu acho, que são muito importantes. Primeiro, o aspecto que você destacou, né, que as pessoas estão em casa, as pessoas pensam a cidade, né, como um agregado de coisas, de propriedades privadas. Né? E as pessoas estão em casa e o que elas estão sentindo falta é do público, é da rua, é dessa coisa que é comum. Então, eu acho que a primeira reflexão e a primeira introjeção que nós devemos fazer é dizer o quanto é importante essa cidade, ou qualquer cidade, enquanto coisa pública. Né? Quer dizer, cada um tem a sua casa, modesta ou não modesta, aqui ou ali, mas isso faz parte de um todo que é comum a todos os cidadãos. Né? Então, a cidade, enquanto cidade, ela não é um agregado de coisas individuais, mas ela é uma coisa una que pertence a todos nós. A segunda reflexão que eu faria, né, é que você vê que um interesse público, que é a saúde, fez com que as pessoas vissem e se conformassem, né, e vissem que é necessário restrições à sua coisa que você tem mais preciosa, que é a sua liberdade individual. Né? Estão dizendo para você que você não pode sair da sua casa para pisar na rua, para passear. Né? Que é uma coisa básica, para pegar um sol, para fazer um exercício. Por quê? Porque estão dizendo, olha, você, além de se contaminar, você pode contaminar os outros e sobrecarregar os hospitais. Então, estão dizendo para você se privar da sua coisa mais preciosa que todos temos em função do interesse comum. Isso faz a gente refletir o quanto é importante a contribuição de cada um em função de interesses comuns. E um desses interesses comuns é a preservação de coisas do patrimônio que nos identificam. Né? E que a gente, às vezes, fica com dificuldade de achar, está restringindo, está não deixando eu fazer tudo no meu patrimônio. Olha, em função de um interesse público, está restringindo a sua liberdade individual, quanto mais o seu patrimônio. O patrimônio não é nada na vida da gente, ou muito pouco na vida da gente. E a terceira reflexão que eu faria é uma coisa que você acentuou, Daniel, é de que isso vai passar daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, quer dizer, daqui a um mês, daqui a 2 meses, e que o que é importante é a gente fazer hoje a reflexão do que nós queremos daqui a 2 meses para a cidade. Né? Senão, a gente vai ficar. A pergunta é: a gente vai ficar na mesma, vai voltar tudo como era antes e fingir que isso não existiu? Que lição que a gente aprende? Então, neste momento, né, o programa não está falando de nada em relação à saúde, o que nós estamos, porque nós não somos médicos, a gente vai obedecer a orientação dos médicos e da saúde, mas a nossa função é dizer o que a gente quer para daqui a 2 meses. Porque se a gente não planejar, deixar as coisas correrem solto, daqui a 2 meses a gente vai sair na rua e não vai melhorar o que é esse patrimônio comum. Então, eu acho fundamental para nós que não estamos diretamente vinculados a uma atividade de salvar as pessoas, de salvar vidas e de saúde, nós temos outra função, de construir o amanhã, de planejar o amanhã. E eu acho que isso é a sua proposta aí, dessas entrevistas, né? É de planejar o amanhã, dizer, depois, quando eu sair na rua, o que nós vamos fazer? Tem que preparar isso. Né? Verdade. Assim, justamente, assim, a gente lida muito com o passado aqui, né?
Assim, o passado é uma terra de ninguém, né? Já passou, mas assim, existem vestígios que foram deixados, né? E esse passado constitui uma herança, né? Que é a nossa identidade, como a gente falou antes, né? Assim, justamente o que a gente faz aqui é justamente tratar do amanhã, né? Como que a gente vai gerir e interpretar, no caso aqui nós somos intérpretes e não gestores, né? Do patrimônio. Mas a gente como intérprete de patrimônio, a gente consegue justamente imprimir uma visão sobre o que a gente quer que o patrimônio seja. E o patrimônio só pode ser agora e amanhã, né? Dependendo de como a gente lida planeja ele, né? E assim, esse pensamento sobre o depois, né? Sobre o que vai ser da gente daqui a 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, é justamente um pensamento de assim, o que a gente vai fazer para passar por essa situação, né? Porque a gente está passando por uma crise imediata agora, né? Assim, a gente está sofrendo agora pelo vírus, mas depois vão vir outros problemas, né? A consequência econômica, a consequência social assim, a grande verdade é que o patrimônio histórico, o patrimônio cultural, ele é uma economia, ele faz parte da economia, é um segmento da economia da cultura, né? É sempre muito difícil dimensioná-lo, mensurá-lo, mas ele contribui de uma forma enorme, com empregos diretos e indiretos, no desenvolvimento local, regional, né? Então, assim, no turismo, no comércio, então não é só a identidade, né? Também como a gente ganha a nossa vida. O patrimônio serve para a gente se desenvolver como economia também, né? Então, como é que você acha, professora, que a gente vai conseguir usar o nosso patrimônio como uma ferramenta para se desenvolver e se recuperar depois da pandemia? Na verdade, o patrimônio, nas cidades, digamos assim, né, ele é mais do que uma economia direta, né? Ninguém vai chegar no Rio de Janeiro, né, para ver São Paulo. Vai chegar no Rio de Janeiro para ver o Rio de Janeiro, né? E as pessoas vão a Paris, né, vão a Oslo, vão a Londres, não é para ver Pequim. Então, as cidades têm a sua identidade, né? Nessa economia direta, né, que é a economia do turismo, né, essa economia vai ser um pouco sacrificada, mas ela vai ser recuperada aos poucos. E se a gente achar que a gente pode destruir a cidade, tirar as características de cada uma das cidades brasileiras, né, não investir nisso, né, por conta de que hoje não tem o avião que chega do turista e tal, é uma visão de muito curto prazo e muito reducionista, né? Agora, fora disso, eu acredito que tudo que foi criado na cidade faz parte, além de pertencer a uma casa que eventualmente pertence ao meu patrimônio, ela foi criada como uma riqueza pública. A riqueza está ali. Eu tenho o direito de propriedade, é o direito de usar com exclusividade aquela coisa. Agora, aquela coisa faz parte de um todo da cidade, né? O proprietário tem uma visão um pouco antiga de achar que cada coisa que eu tenho como propriedade, a minha propriedade significa destruir a coisa, o poder de destruir. Não, a propriedade hoje, como ela é vista, que é um direito dado pela sociedade para que eu tenha a exclusividade do uso de alguma coisa e de transmitir essa coisa, eventualmente, aos meus herdeiros e legatários, né? É um direito dado a um indivíduo para ele usar e cuidar da coisa, não para ele destruir a coisa. É uma visão muito ultrapassada dessa questão da propriedade. Agora, e as cidades, elas são ricas porque elas preservam esse patrimônio. E elas servem também para distribuir outras funções da cidade, como, por exemplo, moradia, que hoje, né, é muito discutido essa questão de moradia nas cidades e o patrimônio construído deve servir também para uma distribuição mais ampla da moradia nas cidades, né, que é um problema
sério em relação ao urbanismo das cidades. Nós vemos na cidade do Rio de Janeiro quase 20% da população mora em habitações não dignas, né? Mora em favelas e comunidades com urbanismo sem alcance dos serviços públicos e com a unidade habitacional precária, que faz com que ele fique sujeito a problemas de saúde. Enquanto isso, tem muitos locais no Rio de Janeiro, inclusive no centro da cidade, né, com habitações vazias, que poderiam fazer parte, com muitos planos já foram feitos, de um programa habitacional. Né? Isso aí ia ser uma pergunta que eu ia te fazer, sabia, professora? Porque a gente viu recentemente algumas denúncias aí, algumas notícias relativas à Câmara dos Vereadores, e a gente está sabendo que está rolando aí, passando em caráter de urgência, em regime de urgência, um projeto de lei de número 174, que está prevendo uma série de flexibilizações em potencial construtivo, enfim, uma série de coisas, assim, como gabarito, uso misto de edifícios, para quem pagar mais. E aí, enfim, então é a prefeitura, a Secretaria de Urbanismo está justamente articulando isso, pelo que eu entendi, e isso vai tramitar na Câmara de Vereadores com uma certa velocidade, né, em regime de urgência. Assim, o problema é que eles estão usando a justificativa de que seria algo temporário, né, que não seria algo fixo, mas como é que vai ser algo temporário se as coisas construídas vão ficar, né? Claro que não é nada é permanente, mas não é temporário. Uma construção não é temporária, não pode chamar assim, né? E aí outra coisa que estão querendo aprovar na Câmara, professora, era justamente um incentivo maior para a Zona Oeste, que assim, de novo essa fixação em espalhar a cidade para a Zona Oeste, quando a gente tem na Zona Norte e no centro uma infraestrutura de transportes, enfim, muito mais madura e lugares vazios, enfim, lugares que precisam ser requalificados. Quando a gente está pensando em moradia digna e ampliar a moradia, as opções de moradia digna, a gente não devia estar pensando, primeiro, no centro, né, na Zona Norte, e também em não deixar que a especulação imobiliária pagando tenha mais direitos? Você está certíssimo em tocar nesse assunto. E você me permite aqui na sua live dizer uma frase um pouco forte. Essa proposta desse projeto de lei que está na Câmara, projeto de lei complementar, eu acho que é 174, é uma fraude. Né? É uma fraude em todos os sentidos. Né? Porque é vergonhoso, eu fico com vergonha alheia, né? Primeiro, do prefeito da cidade do Rio de Janeiro pensar que os seus concidadãos são uns idiotas, porque é só um prefeito que trata a população como se ela fosse não entender as coisas, que diz que ele vai mudar o urbanismo da cidade, permitir andares extras, regularizar irregularidades e tal, por causa da Covid, porque ele vai arrecadar 2 tostões em relação a isso. Né? Ter uma noção da população, tratar a população como se a população fosse ignorante. Porque quem é que vai engolir isso de que o prefeito ele está tratando a população ou ele mesmo deve ter tido ali uma alucinação para escrever aquilo que em relação à Covid ele vai arrecadar. Por que isso? Porque se essa cidade estivesse efetivamente preocupada em arrecadar algum dinheiro em relação a índices construtivos que ela tem,
e que ela dá de graça, ela já teria instituído há muito tempo na cidade o instrumento da outorga onerosa do direito de construir, que está previsto desde 2001 no Estatuto da Cidade e que existe hoje em inúmeras cidades brasileiras. Em São Paulo isso existe há mais de uma década. E desde 2014 o índice é 1 e arrecada quase, esse ano passado, arrecadou em São Paulo mais de 800 milhões de reais só em outorga onerosa do direito de construir. Né? Niterói tem o direito a outorga onerosa de direito de construir. Belo Horizonte agora tem a outorga onerosa de direito de construir. E no Natal tem, Goiânia tem. E o Rio de Janeiro é uma vergonha, uma vergonha. Assim. A gente não tem uma lei de ocupação do solo, correto? Assim, a gente não tem uma. Não, teve o plano diretor, depois os próprios instrumentos de planejamento foram mandados no final da gestão do governo passado para a Câmara, 5 códigos estão lá arrastando. Para você ter uma ideia, Daniel, a coisa é tão vergonhosa nessa cidade em relação a esse planejamento urbano tão atrasado, né, que a gente não tem nenhum instrumento do estudo de impacto de vizinhança, né, que está previsto no Estatuto da Cidade, uma cidade com a riqueza ambiental e patrimonial que o Rio tem. Você sabe um caso interessante, me permita contar aqui, né? Que a lei orgânica do município do Rio de Janeiro já previu o estudo de impacto de vizinhança, que é para quando você vai construir alguma coisa, examinar o impacto que isso tem no trânsito, eventualmente, o impacto que isso tem no meio ambiente, o impacto que isso tem do ponto de vista da infraestrutura urbana, desde a lei orgânica da década de 90. Depois isso voltou no primeiro plano diretor de 92 no município do Rio de Janeiro. Depois ele foi consta do plano diretor de 2011 e a Câmara de Vereadores está lá arrastando um projeto de lei e não aprova o estudo de impacto de vizinhança. Quando foi aquele projeto do América Futebol Clube ali na Tijuca, que destruiu, que demoliu a construção para construir um shopping, porque o América estava precisando de um dinheirinho, então ele falou assim, então você me dá uma licença especial, passou um projeto de lei para ele ganhar um dinheirinho, para ele construir um shopping ali. Os vereadores falaram, não, mas não tem estudo de impacto de vizinhança, não tem estudo de impacto de vizinhança, e prometeram fazer, e não fizeram. No Porto, no projeto do Porto, é obrigatório fazer, eles fizeram um estudo, o estudo foi mal feito, o Ministério Público ganhou uma liminar e negociou com a prefeitura no governo passado, ainda do Eduardo Paes, que esse estudo de impacto, a lei do estudo de impacto de vizinhança tinha que ser feita. Ele assinou em juízo um acordo para fazer essa lei. Aliás, o acordo foi interessante. Ele, para levantar a liminar para continuar a construir o projeto do Porto, tinha basicamente duas exigências no TAC, no termo de ajustamento de conduta. Uma era fazer a lei do estudo de impacto de vizinhança, né? E a segunda era botar ar-condicionado nos ônibus, que não tem nada a ver com o Porto, né? Não cumpriu as duas. Né? O Porto está lá, que já está quase falido, né? E o estudo não sai. Ele mandou o projeto para a Câmara e está lá. Quer dizer, na verdade, a cidade do Rio de Janeiro continua com os espertos, no sentido de que, evidente, você me desculpe, você falou, por exemplo, que a SMU tenha mandado essa lei. Eu não acredito que os técnicos da SMU, né, tenham mandado essa lei, até porque tem uma coisa esquisita,
que o prefeito manda e diz que vai arrecadar para a Covid, para isso, aquilo, mas não manda um estudo em termos de quanto ele acha que vai arrecadar com isso, não manda um estudo de se isso vai impactar a drenagem, não manda um estudo dizendo aonde que vai impactar o trânsito, não há estudo de nada, apenas manda um projeto de lei sem consultar o Conselho de Política Urbana do município, sem fazer audiência pública. É uma vergonha, é uma vergonha. E fico pensando por que os vereadores, presidente da Câmara, não devolveu esse projeto de lei. Não devolveu porque ele agride a lei orgânica do município, agride o plano diretor, tinha que ter devolvido. Vamos ver, né, se os vereadores... Eu também duvido que tenha sido de técnicos isso, professora. Eu acho que, assim, eu sei que a gente, pelo que eu ouço a senhora falando, dá para ver que assim, a coisa é muito feita nas coxas, assim, né? Sem devido profissionalismo, mas não é por falta de profissionais bons, assim. Eu sei que a Secretaria de Urbanismo tem técnicos excelentes, o próprio Instituto Rio Patrimônio da Humanidade também tem profissionais maravilhosos, mas assim, e aí eu quero usar justamente esse assunto como gancho para te perguntar sobre como a senhora vê, como é que a senhora vê o Instituto Rio Patrimônio da Humanidade nessa gestão, e também na gestão passada, se for o caso, assim. Eu sei que são pessoas muito competentes e excelentes, mas, por exemplo, falta pessoal. Uma cidade do tamanho do Rio de Janeiro, o Instituto Rio Patrimônio da Humanidade deveria ser muito maior, né? Deveria ter mais orçamento. Na gestão passada tinha algum orçamento, né? Fez alguns projetos interessantes, muitos projetos interessantes até, mas assim, parece que nessa gestão o orçamento foi cortado assim 80%. Eu não tenho aqui o número exato, mas foi nesse nível de grandeza. O que a senhora tem para dizer assim, sobre o IRPH? Olha, eu acho que o IRPH ele sofre o que os órgãos hoje de preservação sofrem e sempre sofreram de certa forma, né? Que é a falta de estabilidade do pessoal, né? E devo dizer também que tem um problema, não só a falta de pessoal estável, que façam, que permaneçam lá para desenvolver uma política pública em relação ao patrimônio, que não é só fomento, não é só incentivo, né? A política de patrimônio é uma política que traz restrições, né, a serem administradas pelo órgão, e isso é uma responsabilidade, é uma política de Estado. Normalmente, as pessoas que trabalham nesses órgãos de patrimônio são as piores remuneradas do serviço público, né? Então, tem um problema sério de que as pessoas entram, fazem concurso, entram para lá, né? Por exemplo, o caso do IPHAN, e saem para outros empregos mais bem remunerados. Certamente, um servidor administrativo do Senado, certamente, por exemplo, ganha muito mais do que um arquiteto do patrimônio lá do IPHAN, né? Eu nem diria a remuneração dos técnicos do município do Rio de Janeiro, nem do estado do Rio de Janeiro, porque, por exemplo, no INEPAC, os técnicos não existem praticamente, né? Porque foram saindo, foram se aposentando, há anos que o Estado não faz um concurso para esse órgão, né? Tinha mais arquitetos que faziam parte do Instituto de Engenharia, mas as pessoas vão ficando velhas, vão saindo, vão se aposentando e não vai entrando gente nova, e quando entra a remuneração é tão baixa e não retém a pessoa. Que as pessoas saem. E o outro problema é que às vezes as pessoas repõem a remuneração através de penduricalhos, como encargos especiais, ou, quando é pior, dando um cargo em comissão, né? Por que pior?
Eu acho que o cargo em comissão deve ser dado para essas pessoas. Mas, às vezes, o cargo em comissão é uma, duas vezes o salário da pessoa. Então, como o salário é baixinho, as pessoas ficam agarradas ali naquele cargo em comissão e fazem, às vezes, muitas coisas que não deveriam fazer, porque se perder aquele cargo em comissão, não paga o aluguel, né? Pois é. Eu acho, por exemplo, que é uma injustiça, né? Que se faz não só com a área de patrimônio, mas como, por exemplo, com a área de saúde, com outras áreas, né? Em relação a outras áreas privilegiadas. As áreas, por exemplo, do fisco ganham muito bem, os advogados públicos que eu fui ganham muito bem, né? Então, a área da justiça, a controladoria, e outras áreas não ficam lá, que são os miseráveis do serviço público. Isso, sabe, é uma coisa inconcebível. Não dá para entender, e isso é uma forma de destruição desses órgãos. Pois é, não, Né? eu ainda fiquei sabendo ainda, professora, que demoraram muito a dispensar os profissionais de patrimônio do IRPH para irem trabalhar em casa. Até pouquíssimo tempo. Eles estavam ainda indo lá no prédio do Instituto Pereira Passos e Laranjeiras. Era um lugar de cadastramento de profissionais de saúde para irem para o hospital de campanha. Então, existiam entre e sai de pessoas que estavam em contato com a Covid-19 no dia a dia, né, salvando vidas. E essas pessoas do patrimônio tendo que trabalhar presencialmente durante um tempo ali, parece que foi muito em cima da hora, assim, que eles foram liberados para trabalhar em casa. Inclusive, uma pessoa faleceu dentro da equipe. É mesmo? Então, assim, isso é apenas um problema pontual de hoje, né, que eu queria mencionar aqui. Mas, assim, e aí eu sei que tem uma pessoa assistindo a gente aqui, peraí, deixa eu ver o nome aqui. Paulo Coutinho, ele está falando que ele é do INEPAC, está vendo a gente aqui. Aproveitar esse gancho também, então, para falar um pouco do Instituto Estadual de Patrimônio Cultural, a atuação da senhora no Conselho de Tombamento. E eu quero falar, principalmente, assim, o que mais chama a minha atenção em relação ao patrimônio estadual, que são as fazendas coloniais, que estão em péssimo estado. Me fala um pouquinho, então, do INEPAC e dessas questões. O INEPAC é um órgão pioneiro, né? Porque ele foi um dos primeiros órgãos estaduais que surgiram no Brasil, né? Se não me engano, na década de 60. Então, ele foi um órgão pioneiro. E é uma coisa interessante, sabe, Daniel, que às vezes esses órgãos eles sobrevivem em função de um grupo de pessoas ou de um grupo de pessoas apaixonadas e que são dedicadas àquilo e que formam esses órgãos. Por isso que é muito importante que esses órgãos tenham uma continuidade e uma estabilidade dos seus funcionários. Eu quero levantar um ponto aí muito importante e que é um ponto tanto em relação ao INEPAC como em relação ao IRPH. Os dois têm nome de instituto. Instituto Rio Patrimônio da Humanidade e o outro INEPAC, é Instituto Estadual do Patrimônio Cultural. Aí, o que você pode pensar disso? Instituto? Então ele é um órgão autônomo. Não, ele não é um órgão, nenhum dos dois é outro nome fake. Nenhum dos dois é instituto. Na verdade, eles são um órgão que pertence a um órgão da administração direta. Né? Então, o INEPAC houve o que eu posso dizer, há uns 4 ou 5 anos atrás, o Conselho Estadual de Tombamento, o SET, né, do Estado, propôs 2 leis. Nós trabalhamos no Conselho durante, eu acho que mais de 6 meses, toda a sessão, e nós discutimos 2 leis. Uma lei para aperfeiçoar a legislação do patrimônio existente,
né? Porque a legislação era de 60, não tinha nada de multas, não era moderna, não estava incorporado o patrimônio imaterial, não estava incorporado uma série de procedimentos que hoje devem ser os mais adequados para tombamento e outras formas de preservação. E a segunda lei era para transformar o INEPAC numa autarquia. Por quê? Porque como autarquia você podia fazer concurso para a autarquia, né? Assim como é o INEA, o Instituto Estadual de Meio Ambiente. Ele é uma autarquia que cuida do meio ambiente, então tem uma certa independência, tem funcionários específicos, tem dinheiro específico, né? Pode ter um caixa específico para administrar. Na época, tinha todas as condições de fazer isso, né? E a gente fez a lei, trabalhou na lei e ficou lá, mandou para o gabinete do então governador. O estado do Rio estava cheio de dinheiro, cheio dos royalties. Você vê que você falou, por exemplo, o que vai acontecer tal com o dinheiro vai chegar. Não adiantou nada o estado do Rio de Janeiro ficar entupido de royalties, que ele não fez um fundo, o Estado entrou em decadência, as cidades entraram em decadência. Quer dizer, não é o dinheiro, um montão de dinheiro que vai fazer a diferença, é o nosso planejamento e administração desse dinheiro, né, que faz. A gente pode ser pobrinho e muito bom, compreendeu? Muito bem repartido. O que é prioridade, né? A questão é o que é prioridade o que é prioridade. E o que a gente se a gente está gerindo de uma forma correta, né? Eficiente. Correta, eficiente, sem jogar dinheiro pela janela, sem desperdiçar dinheiro, fazendo as coisas e repartindo melhor, inclusive dentro da própria administração, deixando de uns ganhando muito e outros ganhando uma miséria. Então, eu acho que os dois órgãos, o IRPH também não é instituto. Ele é um departamento que ora vai para o gabinete do prefeito, ora vai para outro lugar. Isso não dá nenhuma estabilidade ao órgão para ele desenvolver uma política pública consistente, porque no poder público não é um entra e sai, o governante entra e sai de 4 em 4 anos, mas uma política de patrimônio, uma política de urbanismo não se faz de 4 em 4 anos. Ele é uma coisa permanente, assim como uma política de educação não se faz de 4 em 4 anos e uma política de saúde não se faz em 4 em 4 anos. Então, se o governante muda de 4 em 4 anos, o jeito é ter um corpo permanente que garanta a continuidade de políticas públicas. Essa é a função do servidor público. E aí a transformação, né? A conversão desses institutos em autarquias seria uma solução justamente para criar esse corpo permanente. Então, eles não teriam mais ou menos despesa, eles poderiam ter o mesmo dinheiro, mas ter uma certa dinâmica no qual eles pudessem fazer esse serviço específico com alguma especialidade. Verdade. Então, tanto o Estado, na época do famigerado Sérgio Cabral, que estava entupido de royalties do petróleo, na sua melhor fase, amigos do presidente da República, do então presidente da República, não tomou as providências adequadas. E, infelizmente, eu tenho que dizer que a cidade do Rio de Janeiro, que teve 30 bilhões de reais transferidos para a Copa e para as Olimpíadas, perdeu também a sua oportunidade de hoje. Jogou esse dinheiro pela janela. Uma janela de oportunidade que foi perdida, né? Perdida em relação... E estamos aí. Não é a cidade hoje está dizendo falta dinheiro. Como falta de dinheiro? Como não tem hospitais? Se a gente gastou 30 bilhões de reais nas obras da Copa e das Olimpíadas. Como não tem dinheiro?
Não tem dinheiro? Não. Dinheiro teve. Não teve cabeça, não teve patrimônio, não teve planejamento, né? Isso é outra coisa. Dinheiro teve, né? Professora, E deixa vai eu ter de só. novo. Assim, deixa eu só aproveitar. Assim, a live, antigamente, ela era derrubada, assim que dava uma hora, mas aí agora eu sei que está passando um pouquinho, até dá para a gente não ser Ah, já temos derrubado, mas eu uma vou hora? só tentar botar algumas perguntas aqui. Primeiro, eu vou fazer uma pergunta que foi feita aqui no Q&A, que é do JCR Sampaio. Ele pergunta o seguinte: professora, qual é a sua opinião e a situação atual do Museu do Holocausto? Eu sei que ele já está em construção, deveria ter sido inaugurado, se não me engano. Como é que está a situação do Morro do Pasmado ali? Olha, a situação tá ruim, porque eu soube que as obras pararam, né? Uhum. Porque com essa situação, não por causa da Covid, por falta de dinheiro, né? Tem uma ação que não é uma ação ainda cautelar na Justiça Federal, né? Por conta de que ali é uma situação muito grave, porque no nosso entender, né, não poderia ter sido dado aquela área da forma que foi dado por uma associação composta de 8 pessoas para administrar por décadas, né? E ir numa área que está acima da cota 50, onde é área não edificante pela deliberação do IFAM daquela época. Então, essa questão está na justiça, né? Não se conseguiu, não foi pedida a liminar, não se conseguiu, mas agora, com essa falta de dinheiro, né, não tem dinheiro para o hospital, está catando dinheiro com irregularidades, com a infração urbanística, não vai ter dinheiro para fazer aquilo. Então, também uma outra falta de planejamento, falta de compromisso com a cidade, né, uma farra, né, que eu acho que nós, cidadãos aí, que nós moramos no Rio de Janeiro, estamos aí tentando, né, lutar, né, não é para ver se a gente forma um caldo um pouco mais diferenciado, porque é sempre a mesma história. Faz uma coisa mal feita, faz uma coisa sem planejamento e depois fica chorando o leite derramado, dizendo: ah, mas aí não vai ter dinheiro. Como não vai ter dinheiro? Teve muito dinheiro, desperdiça dinheiro por tudo quanto é lado. Então, a situação do pasmado, lá do Holocausto, é uma situação que vai ficar de pendurada, assim como aquela situação do Parque Tem do uma pessoa Flamengo. aqui, olha, tem uma pessoa vendo a gente aqui, chama Alexis Lima, parece que está dizendo que ele trabalha na obra e parece que a obra está acontecendo normalmente. Então, menos mal, né? Menos mal. Menos mal. Menos mal. Agora, deixa eu falar uma coisa, professora, só por causa do tempo mesmo, assim, é que eu não posso deixar de falar sobre a questão da pessoa que foi nomeada como nova presidente do IFAM. Né? Sim. Vale lembrar, de novo, eu sempre lembro que aqui no Rio Antigo não existe, assim, não importa, assim, a gente não está aqui para criticar esquerda, direita, centro, cima, embaixo, não importa. Sim. A gente está aqui para criticar, se posicionar politicamente, não de forma partidária, né? Mas politicamente, sim. Então, a gente, assim, eu quero manifestar assim, a minha revolta completa pela nomeação de uma pessoa chamada Larissa Dutra, que é esposa de um segurança do presidente Bolsonaro, uma pessoa que aparentemente não tem nenhuma qualificação para estar ali, e ela está ali, né? Como é que... E antes, um pouco tempo antes, uma blogueira que fala sobre turismo foi colocada como coordenadora técnica do IFAM no Rio de Janeiro. Assim, justamente um governo que se pretendia, não sei, fazer coisas, nomear pessoas técnicas, ou pelo menos esse foi o discurso feito na época da eleição, e agora a gente vê essa situação. O que a senhora acha? Não, eu acho que isso faz parte, uma consequência do que as pessoas entendem que são esses cargos comissionados, né, em função da importância que eles têm. Eu acho que se a Larissa podia estar, eu estou chamando Larissa, podia estar no patrimônio, ela podia também ser presidente do Banco Central,
né? Para mim, os dois órgãos são igualmente importantes, né? Então, a ideia que as pessoas têm acham que não, o IFAM, né, pode nomear a Larissa, mas ela não pode ir para o Banco Central. Por que ela não pode ser presidente do BNDES? Eu acho que as pessoas não tem que ser os órgãos essas nomeações são as pessoas admitem essas nomeações, né, embora houve em relação a essa nomeação uma reação, né, mas ninguém ousaria a botar uma pessoa que não tem uma formação adequada no BNDES, no Banco Central, na presidência do Banco do Brasil, ou na presidência da Caixa Econômica. Mas por que pode no IFAM? Né? É a forma como lida com a Porque cultura, né? ainda na nossa cultura, nós brasileiros achamos que o IFAM é a quarta categoria em relação a órgãos brasileiros. E enquanto a gente pensar isso, o Brasil vai ser o que a gente tem para hoje. Professora, só para assim, a gente está com 4 minutos, eu tenho mais 2 coisas para perguntar, vamos ver se dá tempo. Primeira coisa, eu vou falar logo as 2 de uma vez, aí vamos ver se dá para a gente seguir. A primeira na Constituição da República Federativa do Brasil, né, Constituição de 88, o artigo 216, ele fala no parágrafo 1º que o poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio. Mas a gente vê poucas e boas iniciativas, né? Mas são poucas. A senhora, por exemplo, marcou a gente lá no SOS Patrimônio, que é uma iniciativa do Marconi, da Sheila Castelo e Marconi Andrade. Inclusive, vamos fazer uma live com eles em breve aqui, que a gente está se juntando ao SOS Patrimônio, já mais do que hora já. Mas são poucas, mas e as poucas que tem pouco apoio, pouco engajamento, a gente precisa fazer mais, né? Essa participação da sociedade, né? E outra coisa, só para finalizar, não sei se vai cair, mas eu sou advogado e eu nunca me achei achei muito bem no direito, mas eu acho que talvez o direito do patrimônio e das direitos da cidade seja algo interessante. Então, aí, se der tempo da senhora falar aí algumas dicas aí sobre o que eu deveria estudar, o que eu deveria buscar para entrar nesse pensamento do direito do patrimônio. Eu acho Não, acho que você e muitos, nós precisamos de advogados que tratem da coisa pública. Existem 3 áreas fundamentais de direitos difusos que unem, que é o urbanismo, o meio ambiente e o patrimônio histórico. Essas são as 3 áreas fundamentais. E acho que a coisa fundamental, Daniel, é o que você está fazendo. Né? Essas áreas elas só vão se desenvolver o direito, a compreensão quando os cidadãos se apropriarem do direito ao patrimônio. E para isso é preciso fazer a comunicação. E é isso que você está fazendo. Nós ninguém, nem eu, nem ninguém acha que por tirar a ideia brilhante da cartola porque eu sou brilhante, isso é ridículo. Na verdade, a sociedade é feita de pessoas que se aglomeram e falam assim, nós pensamos isso em comum e por isso que nós vamos lugar. Então, você vai me desculpar, mas você já está fazendo o melhor, né, como advogado patrimonialista e quase urbanista, fazendo essa. Olá, acho que está. Opa, oi, professora. Alô? Oi, estou aqui. Temos que nos despedir. Oi, professora, voltou. A gente estava travado. A senhora estava falando, desculpa, eu perdi completamente o que a senhora estava dizendo a senhora falou, eu agradeço as palavras, dizer que a gente já está fazendo o trabalho como advogado patrimonial. Eu estava dizendo, só para completar. Você faz depois, o que é melhor no direito.
Que é a que comunicação, que bom. é a comunicação do direito. No dia em que as pessoas se apropriarem, entenderem isso, sabe, isso vai vir naturalmente, porque então é o melhor que você faz. Não precisa achar que vai escrever o grande livro em relação a isso, porque você já faz o melhor, né? Ah, obrigado, professora. De qualquer forma, assim, eu acho que assim, o que a gente está conversando, eu até passei um roteiro lá para o Marcelo, agradecer ao Marcelo, inclusive, o seu assessor aí, pela ajuda, né, a intermediação. Eu gostaria de lembrar, antes que caia aqui, que eu tenho um grande amigo que hoje em dia é diplomata do Brasil, que é o Gustavo Fortuna, que, se não me engano, ele esteve com a senhora, não foi? Foi meu aluno e trabalhou comigo. Ele é maravilhoso, Gustavo. Sim, sim. Meu bom amigo, Gustavo Fortuna, hoje em dia ele trabalha lá no Consulado do Brasil em Nova York. Está lá, Aham. passou por maus bocados aí por causa dessa doença, mas agora parece que já está um pouco melhor a situação lá. Mas é isso, Manda um professora. Assim, eu abraço acho para que ele. Manda um abraço para vou ele. mandar. E assim, a gente tem muita coisa para falar. Eu não consegui nem nem chegar na metade do roteiro que eu tinha pensado. Então já proponho já uma próxima live, Ótimo. de quem sabe, se a gente puder. E é isso. Eu quero agradecer a senhora em nome da equipe de voluntários do Rio Antigo. E dizer que a gente está aqui, ó, de portas abertas, à disposição para qualquer coisa, qualquer assunto que a senhora queira divulgar, qualquer coisa que a senhora queira falar, use a gente, que a gente está aqui a serviço. Tá bom, professora? Ótimo, ótimo. Um abraço muito grande, um abraço a todos que tiveram a paciência aí de me ouvir. E vocês estão de parabéns. Eu acho, assim, isso alimenta Tá a bom. nossa alma, porque em função de vocês, nós temos futuro. O futuro está garantido, Que bom. né? Que bom. A gente vai continuar lutando, professora. Obrigado Não, mesmo não para tem todo outra mundo que está aqui alternativa. assistindo. Isso aí. Para quem está assistindo, quem entrou depois, quer ver a live, vai ficar gravada no IGTV, se der tudo certo. Às vezes dá uns erros aqui. E aí também, ó, recomenda para todo mundo, espalha a notícia aí para a gente ver juntos essa live aí. Foi muito bom. Muito obrigado, professora. Obrigado, gente. Um abraço para todo mundo. Tchau, Um tchau. abraço, Daniel. Obrigada. Tchau, tchau. Até logo. Tchau.